Hoje nós vamos falar sobre a única planta que geralmente é enviada num posto de transformação, que é a planta de situação. Eu vou contar várias dicas práticas de como vocês podem pegar e aprovar esse projeto de primeira, várias dicas reais mesmo do que acontece quando você manda um projeto, como que geralmente o analista vê esse projeto, e vou mostrar para vocês uma planta, inclusive, que foi um analista que me enviou quando ele reprovou um projeto meu. Se eu não me engano, foi agora em abril. Então, é uma planta bem recente, abril de 2023, no caso, né? Então, é uma planta bem recente de itens que os analistas olham. Então, é muito legal isso para você pegar e ter uma base e fazer teu projeto, quem sabe, ou se você também está em dúvida do que pode ser reprovado ou não, ou nunca fez isso, é um bom vídeo para isso, que você vai saber, você vai sair desse vídeo sabendo como projetar uma planta de situação. Como disse, é a única planta que precisa ir efetivamente para Copel. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondoski, sou engenheiro eletricista e estou há mais ou menos 13 anos na área de engenharia elétrica. Então eu já fiz projeto de prédio, de supermercado, de casa de alto padrão, de casa Minha Casa Minha Vida, de terminal de ônibus, de hospital. Então eu já tive, graças ao meu serviço, a oportunidade de ver diversos projetos, executar diversos projetos das mais variadas áreas. E um desses projetos são os postos de transformação. Hoje eu aprovo vários projetos desse, tanto em meu nome, mas a maioria em nome de terceiros aí, para projetos que eu faço como terceiro dessas pessoas, para a Copel. Então eu venho, através desse vídeo, compartilhar um pouco desse conhecimento e também, é claro, se você não quer ter essa dor de cabeça de fazer um projeto de posto de transformação ou qualquer projeto que vá para a Copel, entra em contato comigo no isaías@ivm.eng.br que eu faço orçamento para vocês aí de projeto elétrico e também de assessoria. Se você tem um projeto que você fechou e você quer uma assessoria de como executar, você quer aprender a executar, eu também executo esse tipo de serviço para você. Então eu te ajudo a projetar e a aprovar esse projeto na Copel. Então a gente tem uma troca aí de benefícios. Você está aprendendo exatamente como eu te ensinaria se você estivesse pagando, tá fazendo isso de graça, mas se você ainda tem alguma insegurança, entre em contato comigo que a gente pode conversar para fazer um projeto aí juntos, tá bom? Como eu disse, há apenas uma planta que a Copel geralmente analisa num projeto de posto de transformação. Essa planta é a planta de situação. Uma planta de situação é como se fosse uma planta olhando de cima da edificação, uma planta que mostra as ruas, mostra a quadra, mostra alguns postes próximos. É uma visão geral da onde que está, como se fosse um mapinha da onde que está a tua edificação. E também, é claro, ele mostra onde que você quer colocar o posto de transformação. Então, baseado nisso, eu vou dar várias dicas de como que desenha, baseado inclusive, como eu disse, no projeto de referência que um analista da Copel me enviou, e também dar dicas do que geralmente eles avaliam, como que geralmente funciona. Então vai ser um vídeo bem dinâmico e real do que vocês vão pegar pela frente caso se aventurem aí num projeto de posto de transformação. Então eu vou colocar uma planta aqui para vocês, eu vou acompanhar no meu tablet aqui e vou falando vários pontos que tem aqui, que é um projeto de referência, e vou deixar essa planta aqui, já que eles me mandaram, eu acredito que seja livre essa planta, então eu vou deixar no meu site, vocês cliquem no link que vai estar aqui embaixo e baixem essa planta gratuitamente lá no meu site para vocês terem acesso, tanto para acompanhar o vídeo quanto aí para vocês poderem usar como referência. Então, como eu disse, existem alguns elementos obrigatórios, alguns não estão aqui, inclusive, mas que eu vou falar também, mas que um analista normalmente olha. Primeiro ponto, você note que tem mostrando ali em marronzinho, em amarelo queimado, o telhado da edificação. Tem que ter esse projeto. Uma dica que não está aparecendo aqui e eu já tive projeto reprovado. Se o desenho da situação normalmente é um arquiteto que faz. Um arquiteto, quando ele faz um projeto, ele faz uma planta de situação ou implantação. Então ele faz esse projeto. É um projeto bem desenhado. Esse projeto, como vocês podem ver, mesmo sendo um modelo de referência da Copel, é um projeto mal desenhado. É um projeto que foi feito, digamos, no Paint, esse projeto. O que isso implica? Eu já tive projeto reprovado por estar exatamente desse tipo. Então,
de preferência a fazer um projeto mais detalhado. Não pode aparecer porta, janela, isso não, mas dê realce à rua, dê realce a telhado, faça um projeto mais bem feito. Normalmente, se você pegar um projeto novo que você está fazendo aí, o arquiteto vai ter esse projeto e vai te mandar o projeto arquitetônico que vai ter essa planta. Mas caso você tenha que fazer do zero, às vezes acontece, você precisa fazer um projeto mais detalhado do que está aqui, mesmo sendo o modelo. E aqui vai a principal dica. Por mais que exista um padrão do que a Copel cobra ou não, cada analista é único e cobra coisas muito superficiais muitas vezes. Tem projetos que eu já mandei juntos, no mesmo dia, para clientes diferentes. O projeto era diferente, claro, o lugar era diferente, mas era na mesma cidade e estavam exatamente os mesmos elementos na planta de situação. Um projeto passou de primeira, o outro foi reprovado por vários pontos que no projeto que passou de primeira não foi analisado por outro analista. O que eu quero dizer com isso? Cada analista é humano, então ele erra, ele vai avaliar da forma como ele acha melhor, mesmo tendo alguns padrões. Então, eu já tive caso absurdo de que o analista, ele simplesmente ele não olhou o projeto, ele pegou um item, tem a norma de apresentação de projeto, eu vou deixar inclusive ela anexa no mesmo link aqui. Essa norma ela fala vários pontos, que é um checklist, eu olho esse checklist antes de fazer o projeto da plano de situação, e ela fala vários pontos que tem que ter no projeto. O que acontece? Ele pegou e colou isso aqui, pegou da norma, colou, e ele nem viu o meu projeto, ele só colou aquilo e deu como reprovado. Então, isso já aconteceu comigo. Então, às vezes, eles seguram 30 dias, eles estão em cima do horário ali, eles mandam de qualquer jeito e te reprovam. O que você deve fazer? Você vai reclamar? Minha dica é não reclame. Quanto mais você reclamar, mais você vai ser prejudicado. Então, tome cuidado com isso, é uma dica real minha. Eu diria assim, quanto menos você chamar a atenção deles, melhor. Então, reprovou, beleza, eu vou aprovar de volta. Reprovou de volta, tranquilo, eu vou mandar de volta. Não discuta. Falando por experiência própria, você não queira ter um analista da Copel como teu inimigo, porque você vai encontrar ele durante 20 anos. Então, imagina se um cara desse te pega para Cristo. Deveria ser dessa forma? Não deveria, mas é o que acontece. Então, a minha dica real é não puxe briga com o analista mesmo ele reprovando o teu projeto. E que vai acontecer. Mesmo sendo um posto de transformação, que é um dos um dos projetos mais simples que tem, dificilmente eles aprovam de primeira. Então, muito provavelmente, eles vão reprovar uma observação, vão reprovar um detalhe, vão reprovar uma cota, alguma coisa eles sempre acabam reprovando. É muito raro o projeto ser aprovado de primeira, então acostume-se com isso. Eu não gostaria de falar isso, eu gostaria de estar falando aqui que você vai aprovar de primeira, mas eu que aprovo vários projetos aí no mês, eu te garanto que isso não é real. Então, já se acostume e já passe isso para o cliente, não dessa forma, é claro, mas o que eu faço? Eu já passo como prazo para o cliente de aprovação no mínimo 2 meses. Porque aí, se o cliente falar, eu quero aprovar em um mês e o fulano lá aprove em um mês, eu falo, faça com ele, não tem problema, faça com ele. Comigo você não vai aprovar em um mês. Então, tenha ciência disso, porque o cliente ele vai te cobrar. Se você falar que é um mês, o cliente vai achar que é um mês, e não é um mês. Então, tome muito cuidado com isso. Então, sempre fique atento quanto a prazo, porque a Copel ela não é gente boa, o analista que está lá ele não é gente boa, ele não está ali para te ajudar, muito menos sabendo que ele é funcionário público, então não vai mudar muita coisa para ele reprovar teu projeto ou não. Então não puxe briga com ele e tenha essa ciência de que você pode ter o projeto reprovado. Então continuando aqui, nesse detalhe padrão, o que eu preciso? Eu preciso ter uma cota do posto de transformação, ali do poste, até a primeira esquina. Não está indicado isso no modelo base que ele me mandou, mas precisa ter. Então, eu teria que ter uma cota ali do transformador, do meio do transformador. Se vocês notarem, eu tenho um triângulo ali, aquilo ali é um símbolo de transformador. Dali até a esquina, eu tenho que ter uma cota, obrigatório. Então, você tem que fazer isso. O desenho do posto de transformação, nessa vez aqui, foi a primeira vez que o analista me pediu exatamente dessa forma. Ele falou que eu preciso mostrar o transformador, o triângulo, eu preciso mostrar o poste, que é o elemento que está atrás do triângulo, e eu preciso mostrar a mureta de medição com a ordem das caixas. Ninguém enxerga qual que é a ordem da caixa que está ali, mas eu tive um projeto reprovado por causa disso.
E eu garanto que daqui a um mês, se eu mandar o mesmo projeto, é capaz que o mesmo analista ou um analista diferente reprova porque eu coloquei o detalhe das caixas. Isso é comum acontecer na Copel. Mas eu estou usando como referência o último projeto reprovado meu. Então você tem que ter o poste, o transformador, a mureta e as caixas, mesmo que elas não apareçam. Tem que estar aparecendo dessa forma. Outra informação importante, a frente do transformador, ela tem que ficar no mínimo a 1,5 m, até 10 metros. Então, essa é o padrão, só tomar cuidado, como eu disse, para não ficar aí muito próximo da rua. Tem que ficar no mínimo a 1,5 m. Como eu disse, essa plano de situação ele falou não, né? Ele me mandou que eu tenho que colocar essas duas cotas. Eu inferi isso e eu aprovei o projeto colocando essas duas cotas, que eu não especifiquei exatamente o tamanho. Então eu coloquei exatamente assim, mínimo 1,5 m, máximo 10 metros. Eu também acho que eu posso ser reprovado por isso no futuro. O que eu diria? Talvez o ideal, eu não quis disso como eu falei, entra na primeira regra, não discuta com o analista. Mas eu colocaria ali mostrando uma cota do meio do transformador, no mínimo aí a 2,5 metros. Aí ele não tem discussão. A frente do transformador vai ficar acima de 1,5 m e não está a 10 metros. Se você tiver uma cota mais para dentro do terreno, não tem problema. Mas só saiba que ele pode invocar ou não. No caso desse projeto, ele invocou, eu estou mandando baseado na última versão que eu tenho. Então, tem isso daí. O que mais que tem que ter de indicação? Ele tem que indicar qual que é o transformador, mesmo esse transformador você indicando em outro campo do PIL, que eu vou mostrar posteriormente. Você tem que indicar que o poste é 600 Dan, é padrão 600 Dan para posto de transformação. Você tem que indicar a tensão do posto de transformação, que é 220, 127 nesse caso, poderia ser 380, 220 e 254, 440. Também pode ser essas três faixas de tensão. Você precisa indicar o C a desativar. O que é? A entrada de energia existente da edificação. Mesmo que seja uma obra nova, vai ter um padrão provisório de ligação. É normal. Então você tem que indicar o C a desativar e escrever qual que é essa UC. Ah, mas eu não achei a conta de energia, está perdido, não sei o quê. Vai no medidor e anota o número do medidor. Tem um número lá embaixo, dentro do caso, na caixa do medidor, né? No medidor, escrito no medidor. Aquele número também é válido, então você tem que escrever isso. Uma informação que a primeira vez que eu vejo aparecer é essa informação da latitude e longitude, né? Do caso do Google Maps ali que aparece. Então você vai lá no Google Maps, acha tua edificação, e quando você clica lá, eu não lembro exatamente como faz, mas quando você clica, ele vai aparecer exatamente a latitude e longitude do local. Então você pega esse valor e coloca aqui em cima. É a primeira vez que eu vejo colocarem isso aqui, para mim pelo menos. Eu nunca tinha colocado em nenhum outro projeto, mas eu coloquei porque estava no modelo base dele. Então eu passei a adotar isso como padrão até eles mandarem eu retirar de volta. É assim que funciona a Copel, mas como eu disse, e caso eu lembre e me dê vontade de fazer isso também, quando eu puder e eu tiver algum item reprovado desse daqui, eu vou voltar nesse vídeo e vou escrever, ó, você lembra aquele modelo lá que eu falei que ele mandou colocar? Agora ele mandou tirar, na data de tal dia. Eu vou tentar manter isso daqui atualizado para vocês terem isso também como um padrão. Então, fiquem atentos a esse vídeo se vocês quiserem ver atualizações do que a Copel está cobrando. Conforme eu for sendo reprovado, eu vou continuar mandando aqui, beleza? Então, beleza. O que mais que eu preciso ter? Eu preciso indicar qual que é o acesso à medição. Por onde que vai entrar se precisar fazer uma manutenção. Não que precisa, porque a Copel não vai se envolver ali, mas ela precisa ter essa ciência de por onde que ela entra. Então, você tem que indicar o portão de acesso. Então, no caso aqui, está indicando acesso à medição, está indicando como se fosse um portão. Também já tive projetos reprovados por estar mal desenhado o portão. Então, tome cuidado com isso também. O que mais que tem? Tem que estar mostrando as ruas, de preferência tem que estar mostrando a rua da frente e a rua, pelo menos uma rua lateral. Nesse caso aqui ele está mostrando exatamente isso, a rua da frente e uma rua lateral. No mínimo isso, além da cota, como eu disse, até o poste, e também mais uma cota que tem que ter é do final do terreno até a esquina, também tem que ter essa cota. Então, nesse caso aqui que eu tenho Rua Ramão da Silva, eu pegaria e faria uma cota ali daquela rua até o terreno. Mais uma coisa que eu também já tive reprovado e aqui não está mostrando é delimitar melhor o terreno e descrever o alinhamento do terreno. Então, no caso, ali na frente, eu geralmente escrevo alinhamento frontal, para a pessoa saber que é
o terreno ali e faço com uma cor diferente, porque eu já tive projetos reprovados por causa disso. Então é importante você fazer isso. O que mais? Aqui ele está indicando para eu fazer uma indicação da rede. Já tive projetos reprovados por indicar e já tive projetos reprovados por não indicar. Nesse caso, eu tive o projeto reprovado por não indicar. Eu sempre indicava, na verdade, além da UC a desativar, que tem uma referência que eles conseguem pegar, eu sempre indicava um transformador ou uma chave próxima, isso é obrigatório. E daí, nesse caso aqui, ele me reprovou porque eu só indiquei a chave, se não me engano, e eu não indiquei a rede. Então, o que eu fiz? Fui lá e desenhei a rede com os postinhos da forma como estão mostrados aqui. Então, escreve lá, rede existente Copel e ponto. Então, você tem que escrever dessa forma aqui. Mais uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos, é referente à rede que está passando. Aí vai do teu conhecimento, você vai ter que saber identificar isso, mas você tem que tomar cuidado para saber indicar qual rede que está passando lá de média tensão. Como assim? A rede que a Copel fornece para esse tipo de padrão é de 34,5 e é de 13,2 kV. Se ali na frente está passando uma rede de 34,5, por exemplo, é um distrito industrial, você não vai indicar uma rede de 13,2. Ah, por que não? Eu quero que entre 13,2 por algum motivo. Tudo bem, a Copel não vai ligar, ela vai fornecer. Só que tem um porém. Se você pedir uma coisa que não tem ali, ela vai te cobrar por isso. Então, tá passando uma rede de 34,5 e você quer uma 13,2. Beleza. Ela vai falar, tá a 100 metros de distância, vai custar 100 mil reais. Eu vou te entregar aqui, você vai pagar 100 mil reais e beleza. É basicamente assim que funciona. Então, sempre olhe que rede que está lá próximo e faça o teu projeto baseado nisso. A gente evita fazer em 34,5 porque normalmente é mais caro o transformador, então a gente acaba não fazendo, mas se tiver uma rede passando 34,5, a gente vai indicar que o transformador é de 34,5. Então fique atento a esse detalhe, porque pode impactar lá na carta que o cliente teu vai receber a respeito da obra da rede. Então é uma informação muito importante que você tem que tomar cuidado. O que mais que nós não temos aqui e precisa estar indicado? O norte geográfico. Então você vai ter que ir lá no Google, vai olhar lá aquela bússola que tem, você vai ajeitar a tua planta para ficar onde está ali o norte, né? E você tem que desenhar o norte geográfico na tua planta. É um item obrigatório que não está aparecendo aqui. Você também vai colocar um carimbo teu aqui no lado, nesse caso não tem, né? Mas vai ter que colocar um carimbo da tua empresa, né? Com o nome, com a planta de situação, com os dados básicos da tua empresa. Isso é normal, além de uma data de revisão ali. Normalmente eu coloco, para se caso eu tiver alteração posterior, eu coloco ali na data de revisão. Eu não coloco na data de revisão as reprovas da Copel, porque eu acredito que essa é uma informação muito pessoal do projetista. Então, você não compartilha normalmente isso com o cliente, você só compartilha as vitórias, só compartilha a aprovação. Inclusive, foi um tema de debate que depois mudaram na Copel, que ela pegava e ela teve uma época que ela mandava a carta de reprova para o cliente. Isso era péssimo para a gente, porque é uma conversa ali que você está tendo com o analista da Copel. E muitas das vezes eles não são as pessoas mais educadas do mundo para te mandar mensagem. O que aconteceu baseado no que eu ouvi? Isso daí não foi uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza porque eu não estou na Copel. Mas o que aconteceu? Eu mesmo já havia reclamado com eles porque você não acha correto você mandar a carta de prova para o teu cliente. Não é uma coisa que interessa ao teu cliente, interessa a você. Posteriormente, aí passou, não sei se um ano, a Copel mudou e ela passou, que é o que está valendo hoje, ela manda apenas um e-mail avisando para o cliente que o projeto foi analisado. O que eu faço hoje? Eu não coloco o endereço do cliente, eu coloco um e-mail pessoal meu. Eu só passo para o cliente quando o projeto está aprovado. Porque o que acontece? Se o projeto for reprovado, independente de ser aprovado ou reprovado, foi reprovado, não importa. Para o cliente vai aparecer que o projeto foi analisado. Isso não é interessante, porque se for reprovado, o cliente vai chegar em você e vai perguntar, putz, mas mais um mês? O cliente não entende isso. Eu estou falando com pessoas que fazem projetos. Então, o que eu indico? Vai ter um campo lá no PIL, eu vou falar isso quando eu chegar no preenchimento do PIL. Vai ter um campo que está indicando lá e-mail do cliente. Coloque o teu e-mail. Aí você não se incomoda. A minha dica é que você sempre centralize tudo em você e não compartilhe essas informações com o cliente. Compartilhe quando você aprovar. Então, é dica prática. Se você não quer seguir, também não tem problema. Estou falando a minha visão do que eu já
aprendi e do que eu já apanhei. Se você quiser fazer diferente também não vai mudar nada para mim, mas é uma dica aí que eu quero que você leve para você. Mais coisas que você precisa tomar cuidado. Digamos que a tua entrada é aqui, onde está indicando acesso à medição, mas o teu transformador, digamos que ele fosse colocado lá na esquerda. Você vai ter que indicar o caminho, a ruazinha que está seguindo ali, não pode ficar um desenho tão mal feito como está esse aqui. Você vai indicar uma ruazinha lá onde está indo, e você tem que indicar setas, indicando o caminho até o transformador. Isso também não lembro se é obrigatório em algum item, mas eu já fui reprovado por isso. Então eu sempre, quando o transformador ele não está muito na frente ali da entrada do portão, que fica óbvio que está ali, né? Você tem que indicar uma setinha indicando onde que está indo, por onde que o caminhão da Copel chega lá. Então é importante saber isso. Caso você tenha uma cerca metálica embaixo ali dessa rede que vai entrar, porque a rede da Copel ela está ali fora, eles vão colocar um poste para derivação e vão entrar na tua rede. Se você tiver uma cerca metálica, eu sugiro que você escreva, coloque uma observação e escreva que todas as cercas metálicas deverão ser aterradas conforme um item tal. Eu não lembro de cabeça qual que é esse item, mas se você for na norma de tensão primária, você colocar lá aterramento de cercas metálicas, tem o item e mostra como aterrar. Eu, inclusive, tenho um vídeo, se eu não me engano, no TikTok, mostrando um padrão que eu aterrei. Então, você faça essa menção para você tirar do teu também, para se caso algum dia der um acidente, alguma coisa, você ter indicado isso, porque nem sempre a pessoa que está projetando é a que está executando. Então, se você não faz essa menção no teu projeto, pode ser que venha a dar problema. Então, é basicamente isso. Como eu disse, conforme eu for sendo atualizado aí de reprovas, a partir do dia de hoje, eu vou tentar ver se eu faço um diário nessa planta de situação, no primeiro comentário ali, mostrando sobre itens que estão sendo reprovados ao longo aí do ano. Então, caso eu tenha coisas diferentes para passar para vocês, eu vou postando aqui para vocês terem o projeto mais atualizado. Mas lembrando, tudo que eu estou falando aqui, por mais que esteja escrito isso numa norma que eu vou deixar escrito aqui, pode ser reprovado ou aprovado, vai variar um pouco de cada analista que vai ver teu projeto. Isso aqui é apenas um vídeo demonstrativo de como você pode usar isso e como você vai apresentar a situação, mas vai variar de acordo com o que o analista prever. Mas se você seguir todas essas dicas que eu te falei, é quase certeza que será aprovado de primeira. Então eu espero ter ajudado vocês. Se tiver qualquer comentário, comenta aqui embaixo, eu respondo todo mundo. Essa é a vantagem de ter um canal pequeno. Eu sempre vejo as perguntas e respondo. Então manda aqui embaixo, eu tento conversar com vocês, não vou cobrar nada por isso. E claro, se você quiser fazer um projeto comigo, se você quer contratar uma assessoria, entre em contato comigo que a gente conversa. Eu faço projetos para a Copel no Paraná inteiro, então eu posso tentar te ajudar aí, baseado no conhecimento que eu tenho. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.